Minha amiga Mayra Té, que prazer! Dia de festa hoje no Pode Conversar. Quando a gente teve essa ideia um tempo atrás, a gente queria exatamente isso. Gente que agrega, gente que vai pegar e multiplicar o conhecimento e tudo, mas de uma forma muito natural. Perfeito. Então, vamos conversar hoje sobre liderança na vida real? Que tal? Rapaz, eu quero agradecer demais ao convite, né? Estou aqui diante de dois grandes empresários e amigos, acima de tudo, que são pessoas que eu admiro muito. Então, quero agradecer muito aqui ao Pode Conversar, à Converse, ao Fábio, ao John, pela oportunidade de estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai trocar e aprender muito e compartilhar muito juntos. É um prazer e uma honra. Eu particularmente fico muito à vontade, né? Porque o tanto de história que eu tenho com ela aí de bastidor, É, de liderança, bastava a nossa foto, né, John? Aquela foto lá de São Paulo. Nossa Senhora. Então tem muita história boa. Mayra, prazer ter tu aqui. Nossa Senhora, muito feliz mesmo. Mas, Fabão, faz aí bota a bola no campo pra gente trocar com a Então, Mayra. então, vamos começar sobre a administração do recurso mais valioso que a gente tem, né? Perfeito. Que é o tempo. Mayra, conta pra gente aí como é que é. Deus, mas Deus ajuda muito a gente, né? Demais. Agora, família, empresa e entidades, CDLs. É, Como é que é? como é que resume a equilibra? vida da quem é a Mayra em poucos minutos é difícil, viu? Mas vai Ô, lá. Suas mídias rapaz. sociais já ajudam a gente a entender. Elas são ótimas, mas vamos tentar dar uma cereja no bolo aqui. Meus amigos, eu costumo dizer que eu sou uma fã da vida, sabe? Eu curto viver. Então eu penso que tudo aquilo que eu digo sim está muito conectado com o que eu sou, verdadeiramente. Então, eu acredito que esse volume de atividades que as pessoas falam muito, né? Há quem brinque e diga, ah, a Mayra tem um avatar, não é só ela e tal. Mas eu faço isso com uma naturalidade. Eu acho que o nosso organismo ele funciona de uma forma sistêmica. E é assim que eu vejo a vida. Então, de uma forma sistêmica, uma forma sem fricção, uma forma que não é pesada, que as coisas funcionam naturalmente, porque a nossa essência é um bom funcionamento, eu creio nisso, né? Então, são decisões e tudo que eu vou dizer no sim tem um porquê, se conecta comigo. Isso é muito legal, né? Então, hoje eu assumo aí um papel principal de ser mãe, ser esposa, né? E não é só uma função vazia, é uma função em exercício que às vezes eu tenho que gerir esse recurso chamado tempo com bastante cuidado, mas eu costumo muito atrelar o tempo à qualidade, né? Então, por mais que eu não tenha aquele volume que eu gostaria de ter, né, de estar mais em casa, o tempo que eu estou, eu tenho um tempo de qualidade, né? Então, sou a Mayra, empresária, mãe, né, líder, sou atualmente presidente da CDL Jovem Fortaleza, que é a questão da entidade. Então, eu penso que a gente possa multiplicar, né? Quando a gente tem gente boa do lado, as coisas vão fluindo. Quando a gente tem uma noção do tempo, de quem nós somos, as coisas funcionam e funcionam de uma forma fluida. Acho que é por aí. Que maravilha. Então, vale aquela frase de que quem nunca tem tempo é porque está fazendo errado, né? Porque as pessoas que fazem certo multiplicam o tempo. É isso mesmo. É exatamente. E essa questão do tempo é tão interessante que se a gente soubesse, né, que o tempo, a gente às vezes atrela, eu vou dar uma função. Você vai dar uma função para quem é um desocupado ou para quem é ocupado? Normalmente é para quem é ocupado. É, Então, se a questão do tempo fosse tão assim perigosa, só os desocupados teriam sucesso. Então, acho que a gente tem que saber fazer uma gestão bacana desse tempo, ter pessoas para multiplicar, e eu acho que é por aí. perfeito. Essa questão da, essa questão da multiplicação é até legal, porque eu lembro de um momento ali que eu estava conversando contigo e tu trouxe um posicionamento que eu preciso ter um time ali, falando até da entidade agora, eu preciso ter um time ali muito bom que naturalmente as coisas vão acontecer. E aí, acompanhando um pouco desse dia a dia e dos bastidores, até na viagem que a gente fez agora, Sim. a gente tem ali os problemas naturais de uma viagem internacional, tudo, mas tu não teve que meter a mão para resolver porque tu tinha uma pessoa pronta, preparada e dedicada para resolver. Perfeito. Eu acho que se a gente tirar a vaidade, nós que estamos ali no front, se a gente tiver menos vaidade, eu não vou dizer que não tenhamos, porque eu acho que a vaidade ela existe, né? Mas a gente tem que ponderar isso, a gente tem que dar palco para quem realmente merece esse palco. Então, ao mesmo tempo que eu dou luz à pessoa, eu penso que liderar não é sobre brilhar, né? É sobre iluminar. Então, você consegue trazer outras pessoas para o jogo. Então, nessa questão, é o que eu gosto muito de fazer, dar responsabilidade, acompanha
e no momento certo você diz que está ali. É uma decisão que está mais difícil, você está vendo que a pessoa está um pouco mais desestabilizada, acho que é a hora de dar a mão. Então a gente tem que dar luz, tem que dar palco, tem que deixar a pessoa trabalhar, tem que dar autonomia. E eu penso que a gente vai mais longe multiplicando, sabe? Eu acho que a minha essência não é descentralizar. Eu até vou confessar, eu não sei trabalhar sozinha. Eu não sou uma pessoa que vou, assim, morrer de trabalhar. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que dividir responsabilidades, dar palco, acompanhar, dar autonomia para a pessoa fluir. Eu penso que seja dessa forma. Então, nesse caso da viagem, por exemplo, de toda a nossa diretoria, é legal que quando o líder ele acaba sendo uma referência, né? É como se as pessoas naturalmente quisessem estar com ele. É como se servir aquele líder fosse tão importante quanto você estar no front sozinho, né? Então, acho que tem uma questão da inspiração, que a gente acaba puxando ali, e as pessoas vão vendo, poxa, ela faz isso, eu também posso fazer. E, ao mesmo tempo, eles têm o interesse em dar o seu melhor. E é o que eu vejo. Às vezes eu estou querendo frear, mais tranquilidade e tal, e de repente vem um e dá aquela grande ideia que sabe que vai trabalhar mais, mas ele quer fazer, porque ele se inspira, porque ele sabe que ali tá sendo dada uma oportunidade para ele, né? Então, acho que é aí. Boa. E nesse perfil, assim, a liderança, ela, né, ela exige decisão, né, e a decisão, ela culmina na escolha. E aí você tem várias pessoas e você colocou muito bem essa parte. Cara, que legal, não é brilhar, é iluminar, né? Quer dizer, você Sim, está distribuindo luz para os outros e luz também é sinônimo de verdade. sim. Agora, vou te colocar na saia justa. Bora, que eu conheço. É, proximidade, confiança ou competência? Como analisar esses pesos? Rapaz, vamos lá. Confiança para mim é ponto-chave, certo? Então, quando eu vou trazer alguém para o meu time, eu sou muito clara em relação a duas coisas. Você entra. Agora, autoalinhamento e alta competência. Não adianta eu puxar para um lado e você para outro. E aí vem esse alinhamento está totalmente associado à confiança. Então, que isso para mim é fundamental. Eu não me importo se a pessoa ela pode não ser o melhor técnico, mas ela não pode ser uma pessoa que vai me dar um tiro pelas costas, entende? Então, acho que essa confiança para mim é importantíssimo. Competência é o básico, e eu acho que a competência ela é muito mais emocional, ela é muito mais caráter. A parte técnica, né? Agora puxando para o lado empresarial técnico, que a minha empresa é uma empresa técnica, é completamente treinável. Então, se essa pessoa for uma pessoa confiável, ela tiver vontade, a parte técnica eu não tenho medo de treinar. Então, acho que a confiança, para mim, ela está no mais alto pilar. A confiança, a fidelidade, a lealdade. Eu acho que encontrando uma pessoa desse tipo, você encontrou um tesouro. Contrate caráter e desenvolva habilidades, é isso mesmo. Exatamente. Vai, João. Agora, até pegando um gancho do que o Fábio falou, porque se a gente parar para pensar, isso não é muito fácil, né? Você conseguir mapear ali quem são as pessoas dentro do seu time ou dentro de um processo seletivo que você tem confiança para naturalmente as coisas irem acontecendo, não é muito fácil. E aí, até pegando esse gancho, baseado na tua experiência, Sim. como que seria hoje, por exemplo, vou montar um time? O que que tu normalmente olha nas pessoas? Você conhece pouco elas ainda, mas o que que você Sim. observa? Quais são os sinais que você tenta pegar ali para dizer, não, essa pessoa eu quero no meu time, eu quero testar ela, porque ela tem bons indícios. Perfeito. Eu acho que a pessoa, quando ela demonstra interesse, eu acho que quando os anos vão passando, a gente vai refinando, inclusive, o nosso feeling, que a gente pouco fala sobre isso, né? Mas foi um grande aprendizado no ano passado. Uma amiga chegou para mim e disse, Mayra, escute o seu coração. E eu estava sempre muito assim, operacional. Para cada ação, vamos fazer assim, isso, tu faz o quê? Eu faço aquilo e tal. E estava sentindo pouco. Então, acho que essa questão do feeling é importante. Os anos trazem mais clareza em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa demonstra interesse, vontade para mim é uma peça-chave, sabe? Até porque eu fui descoberta assim, né? Então, eu trabalhando ali na faculdade, queria muito estagiar em uma área que eu não tinha experiência. E eu fui batendo a porta ali dos laboratórios e tal, e não dava certo, porque não tinha vaga, porque não sei o quê. Até que uma professora, que eu sou muito grata a ela, disse, me ouviu buscando, e ela disse: Vem cá, você quer trabalhar? É? Pois agora eu vou arrumar um trabalho para você. A partir de hoje você está no meu laboratório. Então, isso para mim reflete o que eu trago hoje. Eu acho que se a pessoa tiver interesse, tiver vontade, e a gente tem esse feeling, sabe, de saber que aquele é um diamante bruto.
Eu tenho situações assim, de pessoas que realmente bateram à minha porta e disseram: Mayra, eu quero trabalhar com você, eu te acompanho, sabia o que eu fazia. Olha, eu tenho o maior sonho, eu quero só conversar contigo. Então, hoje são pessoas que estão comigo, são pessoas que eram consideradas a geração Z, que é pouco valorizada, digamos assim, né? E eu tenho cases maravilhosos, mas porque queriam, porque demonstraram interesse, porque têm vontade. E aí, tecnicamente, é como eu digo, eu consigo formar. Boa. Legal. Que bacana que a gente chegou num assunto que eu adoro, que é desenvolvimento humano, Sim, né? Eu lembro na época da General Motors que os meus estagiários, eles eram disputados. E, e eu tinha um dilema, né, diário com eles. sim, Você, você quer ser querido ou quer ser respeitado? E eu sempre optei, né, por ser respeitado sim, e, se possível fosse, também querido. perfeito. Afinal, a gentileza, quando ela não é natural, ela é um sinal de inteligência. Legal. Mas como equilibrar isso, né, dentro de uma entidade? Porque dentro das nossas empresas fica mais fácil. Sim, Mas no caso da entidade é muita gente, né? É um ruído muito grande, é uma multidão, né? sim. Então aí vem a liderança, aí vem a sensibilidade, enfim. Aí vem você com a resposta pra gente. Rapaz, essa pergunta é show, viu? Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter clareza, sabe, Fábio? E a clareza ela é inegociável. Eu estou como presidente de uma entidade, tive meu primeiro ano de gestão, vou para o segundo. Eu sei exatamente onde é que eu quero chegar agora ao final de 2026. E eu sei exatamente o porquê que eu assumi essa função. Assim, claro que tem um quê espiritual, que eu não assumiria um negócio desse se não fosse por orientação de Deus, sou bem transparente em relação a isso. Amém. E algumas questões, assim, a gente tem que enfrentar, de fato. Nem sempre a gente vai agradar a todo mundo. E num universo que eu tenho mais de 200 pessoas, sempre vai ter alguém que vai pensar diferente de você. Mas eu tenho a clareza do que é preciso ser feito. Então, nesse aspecto, não vai entrar o coração. Vai entrar o que tem que ser feito. E, claro, com muito respeito, porque com muito senso de justiça, em saber o que deve ser entregue. Então, por mais que nessa caminhada eu sei, se a gente fizer um balanço, eu sei que o impacto positivo que eu vou gerar e tenho gerado, ele é muito maior do que o impacto negativo. Mas algumas coisas precisam ser feitas, situações difíceis precisam ser tomadas, posturas precisam ser adotadas, falas sinceras e claras precisam ser compartilhadas. Eu acho que é a clareza e o alinhamento, e eu penso que seja exatamente por aí. Isso aí, Fábio, é até curioso, porque assim, a Mayra acabou de falar sobre confiança, né? Sim, E as pessoas terem as pessoas corretas ali perto. E aí eu até lembrei, Mayra, tem um livro que eu gosto muito que se chama Cinco Desafios dos Times, Cinco Desafios das Equipes. massa. Que ele fala que pega tudo isso que você falou, o livro fala disso. Então, todo bom time, a base para ele funcionar bem, ele tem que ter um nível de confiança. Porque se eu Perfeito. tenho um nível de confiança muito alto entre a gente, eu vou poder, por exemplo, criticar algo que eu não concordo que você está fazendo. Sim, Agora, se eu não confio em você, talvez eu não fale porque eu não quero te chatear ou não quero um conflito. Então, a confiança ela é a base para o avanço, que aí eu resolvo os conflitos. Se eu resolvo o conflito, eu avanço. Se eu avanço, eu vou atrás do resultado. É um pouco do que você está falando. perfeito. Exatamente. É um pouco do que você está falando. E aí eu queria até pegar esse gancho, porque hoje tu lida também com muitas pessoas muito técnicas no Sim, dia a dia. sim. E aí sempre vai ter aquela pessoa que também ela é muito boa tecnicamente, ela você olha assim, meu Deus, essa pessoa é uma monstra, mas só que o time olha pra ela e já não vê ela tão bonita assim, porque ela tem alguns Joga posicionamentos, sozinha, né? joga Eu sozinha, é um sei. pouco tosca, né? Então, como que você lida com esse tipo de pessoa, que é muito boa tecnicamente, mas não é tão boa comportamentalmente? Cara, eu preciso ter algumas figuras assim, que são muito boas tecnicamente. Normalmente, quem é muito bom tecnicamente, ele tem pouca possibilidade de se relacionar, ele é pouco relacional. Mas nesse aspecto, o que que eu costumo fazer, né? Primeiro que eu dependo pouco de pessoas, certo? Então, hoje a gente procura fazer método, documentalizar, a gente realmente faz procedimento para que eu precise menos dessas estrelas, digamos assim. E eu sempre costumo dar oportunidades, sabe? Então, eu gosto muito da questão do feedback, de dizer, olha, isso aqui tu tá massa, mas isso aqui não tá. Então, algumas decisões vão ter que ser tomadas
mas eu gosto demais de fazer um passo a passo, de chamar. John, tu tá errando nisso aqui, tu tá excelente tecnicamente, mas isso aqui tá infringindo a equipe. Já não dá. No nosso valor, trabalho em equipe, tu tá pecando. Então, eu dou essa oportunidade. Procuro depender pouco dele tecnicamente, vou tentando desenvolver. Se a pessoa realmente tiver esse coração flexível, né, adaptável, ela tem chance de ficar conosco. Mas se não, certamente essa pessoa vai ficar para trás, porque a Solutec ela tem uma cultura muito forte. E a gente tem fortalecido cada vez mais, né? Eu costumo dizer que mais ou menos em uns 4 meses eu voltei com muita presença na Solutec. Então, é como se qualquer coisa muito fora da nossa cultura, a pessoa já até se sentisse fora. Então, resumindo, considero que seja importante ter pessoas extremamente técnicas. Recomendo a documentalização para depender menos dessas pessoas e eu acho que todo mundo tem uma chance. Feedback, formação, comunicação. Deu certo, segue. Não deu, aí realmente essa pessoa ela precisa ser afastada. Boa. Essa conversa está ficando cada vez mais incrível. Você que está nos assistindo, venha conversar com a gente também. Pode conversar, está aqui. Ele foi feito com carinho para você. Venha falar de um assunto relevante, venha multiplicar o conhecimento aqui. Afinal, a melhor forma de aprender é Compartilhando, compartilhando. multiplicando. É isso aí. Maria, aí a gente falou em cultura, né? Cultura, e aí já remete para DNA, e a nossa cabeça, né, explode, Sim, começa a voar um pouco. Dentro desse ambiente hoje, que às vezes as pessoas querem puxar para a direita, para a esquerda e tudo, eu fico dizendo, gente, nós temos que andar para frente, sim, né? E sim. aí eu vejo muito no teu comportamento, né, nas tuas postagens e tudo, na tua comunicação, que você não usa, né? Ah, porque é mulher, né? Uma palavra que Sim. eu não gosto particularmente, vou ser censurado agora e tudo, mas empoderamento. Eu acho que É, acho que poder é conquistado. O isso. poder ele é silencioso. Ele não vem do lacre, ele não vem do grito, Perfeito. né? O poder ele vem de um comportamento que ele corresponde ao que você fala, Sim, né? É o simples fato de você fazer o que você prega. perfeito. Então, nesse meio, dá aqui uma pílula, né, para, a, para os homens e mulheres líderes, né, por que que nós ficamos discutindo o básico e a gente não avança, né, para o que outros países mais desenvolvidos e tudo, vocês acabaram de voltar Sim, da NRF lá em Nova York, quer dizer, e o Brasil às vezes fica discutindo o básico, né, o que deveria ter perfeito. sido pacificado já na escola. Perfeito. Acho que é uma pauta muito legal e trazendo assim mais de clareza nisso, nesse assunto, acho que a gente pode falar até de liderança feminina, né? Às vezes eu vejo que mulheres ocuparem, por exemplo, posições de destaque, de gestão, eu penso que torne mais confortável para que outras ali estejam. Uhum. Mas eu jamais vou pensar que isso vai ser, tem que se ter uma cota, tem que ser, é mulher assim, não pode falar isso ou aquilo. Eu acho que não é por aí. Eu acredito que se a gente tiver uma certeza de quem nós somos, né? As nossas habilidades, o que que realmente nós somos boas, somos bons, né? A gente precisa, como você fala, eu acho que é algo silencioso. O respeito ele vai sendo naturalmente colocado, Construído. construído. Assim, Mário, você já teve problema em relação a isso? Fábio, eu nunca tive problema em relação a isso. Eu já liderei chão de fábrica, em que eu era estagiária, eu fui a gerente. E aí, nesse aspecto todo, eu tive que demitir, inclusive, uma pessoa que estava lá há anos, porque tinha uma familiaridade com o dono da fábrica. Eu disse, rapaz, é o seguinte, tentei de tudo, agora você vai decidir, ou vai ser ele ou vai ser eu. Ponto. E aí, não, doutora Mayra, é você mesmo, então vamos seguir. Então, isso é algo que naturalmente é conquistado, mas assim, nunca houve uma questão de que, eu não posso, não sei o que. Não, se tiver de gritar, vai gritar, se tiver que bater, vai bater, se tiver que abraçar, vai abraçar. Eu acho que a gente conquista isso com muita naturalidade. E eu gostaria muito que as mulheres compreendessem isso, né? Que o universo da liderança e da gestão vissem isso, as mulheres como sendo quem elas querem ser, Sim. né? Claro que você ter referências femininas ajuda para que outras se sintam confortáveis, Inspiracional, inspiracional. inspiracional. Mas eu, sinceramente, não tenho problema nenhum com isso. Hoje eu lidero minha gestão, por exemplo, na CDL Jovem e na Solutec. Ela é muito feminina. E aí você diz assim, Mayra, você é intencional que você tenha 9 mulheres e 4 homens numa gestão? Não, não, não é que seja porque eu quero fazer uma reivindicação, não é isso. Como nós estávamos até falando, né? Acho que a mulher ela tem uma visão holística.
ela tem uma visão mais sensível também, mas ela tem o senso de cuidado, mais detalhista, mas ao mesmo tempo ela tem a imposição que precisa ter. Às vezes aquele íntimo, aquele de mãe, né? Aquela coisa maternal que você, como o Rufino fala, né? É um carinho de mãe, mas a disciplina de um general. E eu acho que as mulheres elas tendem a assumir esse papel. Acho que seja por aí. Eu acho que a liderança, ela obrigatoriamente começa na maternidade, Sim, né? E todos os filhos viram administradores a partir da primeira mesada, perfeito. né? É por isso que eu digo que às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas tão básicas, quando na verdade a gente tinha que estar olhando para frente. E aí, Exato. quando você traz um pensamento como esse para todo mundo que está nos assistindo, isso brinda o fato de que, se nós olharmos como todos iguais, né, Sim. você vai realmente fazer o que a boa administração prega, colocar as pessoas certas no lugar certo. Pronto. Pronto, É é só isso. isso. A vida. Exatamente. E o jogo começa em casa, né? Realmente. Então, e é legal, eu gosto de desenvolver. Acho que o papel do líder, ele é um multiplicador. Acho que o líder é um inquieto. Ele não consegue estar perto de gente medíocre, né? E o prazer dele não é em ser, mas é em multiplicar e fazer com que o conjunto seja. Eu acho que é gratificante a gente formar. E dentro de casa eu tenho feito também um bom trabalho, modéstia à parte, né? Às vezes algumas situações difíceis que eu passei até recentemente, mas que gera crescimento. Até posso citar aqui que a Mamá estava passando por um problemão, né? A gente sabe que cada idade tem ali a sua. Ela tá com que idade? Ela fez 12, aí tá na tal da adolescência, né? Então, essa tá sendo a fase mais desafiadora, mas eu tô curtindo, porque tá me fazendo evoluir, né? E ela colocou uma situação, mamãe, tô tentando fazer assim, e não tá dando certo, e eu tô chorando e chorosa e tal. Eu digo, minha filha, é assim, e eu tentando, né? Vamos fazer dessa forma, vamos fazer. Aí um belo dia eu digo, filhinha, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Esse problema é seu. Só você vai poder resolver. Mas saiba do seguinte, a mamãe tá aqui. E aquilo que eu não sei resolver, né, eu entrego para Deus e Ele vai resolver. Então, eu estou te ensinando como é que eu faço. Quando eu estou com um problema muito sério, eu vou me aconselhar, eu vou buscar o papai, eu vou ver bons amigos, vou ver pessoas que possam me dar uma direção. Se ninguém resolveu e nem eu vou entregar para Deus. Então, minha filha, esse problema é seu, quem tem que resolver é você mesma. E foi, assim, uma libertação para mim, né? Saber que a gente não vai poder poupar, né? A gente vai poder conduzir. E para ela, eu vi que ela ficou me olhando assim, como diz, rapaz, o problema é meu mesmo. E ela resolveu. Então, assim, o tempo passou e hoje eu vejo que ela ganhou maturidade. Que eu acho que isso tem tudo a ver com a liderança, né? A gente vai ajudar, vai conduzir, vamos fazer assim, faça assado, meu amigo, é o seguinte, agora é contigo. O problema é teu. Resolve e dê seu jeito. Agora eu tô aqui com você. Se tiver difícil, eu pego na sua mão, mas depois eu te empurro de novo e tu vai só. Acho que são algumas decisões que a gente tem que tomar e a gente só cresce se for exposto à dificuldade, à esticada. É a forja. É isso que eu faço, eu estico. Às vezes, assim, é só essa sensibilidade que a gente tem que ter enquanto líder. Saber qual é a pressão que aquele elástico ele suporta, para que não venha quebrar. E aí você vai alinhando. Se tiver jeito de esticar e chegar no ponto que você quer, ok. Se não, de fato, essa pessoa vai ter que ser descontinuada. Mayra, tem tanto aprendizado nessa tua fala, eu fiquei encantado, bicho. Encantado. Porque, assim, a gente primeiro tem uma situação de que não é muito fácil, você como mãe, né, não querer resolver pelo seu filho, eu acho que é muito complexo. E a gente tem muito isso no dia a dia também com os nosso time ali. Às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, você como uma boa líder tomou uma decisão, né, um pouco diferente do que muitos tomam. E aí eu queria até pegar esse gancho para puxar a próxima pergunta para ti, que é o seguinte: eu vejo que tu lidera de uma forma muito natural por questão de legitimidade, questão de transparência. Perfeito. Então, como é que eu não vou fazer aquilo que tu tá me pedindo se tu sempre foi transparente e leal a mim? Entende como é natural? Entendo, total. E aí, eu dou um passo atrás. Tu só é transparente, tu só tem legitimidade porque tu teve uma boa criação, Sim. né? Sim. E aí eu dou outro passo atrás. Aí a gente falou de Sim. geração Z. Muita gente critica pela forma que os pais não cobram como antes, outros já acham que esse é o caminho mesmo, aí tem a internet educando tudo. Excesso de direitos.
O excesso de sim. direitos, né? E fugindo de algumas responsabilidades. E eu queria puxar esse assunto. Lá na sua empresa realmente tem muitas pessoas muito novas, né? Pessoas que, até algumas que eu conheço, que se destacam também já Sim. como líderes ali dentro É. do seu mundo, né? Como que tu identifica essas pessoas da geração Z que tu consegue fazer esse corte? E o que que seria meio que um framework aí? Ah, quero contratar pessoas dessa geração. O que que eu tenho que olhar primeiro? Cara, o que eu gosto delas, assim, pelo menos da que estão batendo na a minha porta, né, é que elas têm um coração moldável, sabe? Então, assim, são pessoas mais flexíveis, são pessoas que respeitam a vida, que têm poder de escolha, que a gente foi educado a dizer assim, ah, isso aí eu tenho que aceitar tudo, né? E eu tô vendo que existe um outro lado, que nem sempre a gente tem que aceitar tudo. Então, hoje, por exemplo, eu olho para minha filha e eu tenho plena certeza que ela vai escolher muito bem. Ela vai escolher muito bem o marido, ela vai escolher muito bem para quem ela quer vender. Ela vai, esse poder de escolha eu acho incrível que eles têm. Então, quando a pessoa ela chega batendo à minha porta, né? É a geração Z, eu acho que eu tenho um chama para elas, eu acho eles super divertidos. Eu acho eles demais, divertidos, dinâmicos, né? E os que eu tô pegando, honestamente, altamente responsáveis. Agora, para eles têm que enxergar. Eu acredito que eles consigam ver a tal da transparência, da clareza. Porque no fundo eu estou ali para formá-los, né? Eu também tive a idade deles, né? E eles veem isso, e isso para eles é entusiasmante. Eu sei que sim, como por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem: "A senhora não vem hoje? Eu estou com saudade". Eu nunca vi as pessoas terem saudade de chefe, né? E o tanto que eu aperrei o estico esse pessoal, não tá brincadeira, não. Aí eu digo, eu quero mais. Bora, isso aqui tá errado. Faz, isso aqui tá péssimo, você tem que melhorar. Melhora a sua comunicação, você ajeite a sua postura, faça assim, faça assim. Então, a questão da clareza ajuda muito, eles curtem isso, eu vejo que isso funciona muito bem. E eu vejo que eles querem estar comigo, eu não sei por quê. Mas super funciona e super tem dado certo. Tu falou até um pouco de ambiente agora há pouco também. Eu acho que é um pouco disso também. A gente assumir a responsabilidade como líder de que aquilo é nossa responsabilidade, a geração tá É. aí muito consciente, a gente tem que ser responsável para fazer funcionar e não ficar terceirizando de que é a geração que não É. funciona. E eu acho que se você atribui responsabilidade, ajuda, sabe? Porque quando é inconsciente, na hora que você recebe uma missão, aí você pensa, aquela pessoa está confiando em mim, a Mayra está confiando em mim, eu tenho que corresponder. Então eu tenho um case super legal agora de contratação, de que era uma geração Z e tal, e essa menina era tímida pra caramba, só queria ficar nos bastidores, só queria ficar atrás, né? Aí eu fiz algumas mudanças de posição, peguei uma, coloquei pra cá, mexi e tudo, aí eu chamei, vem cá, tira fulano da tua frente agora. Agora é você. Você tem 3 meses para me mostrar o seu protagonismo. Eu quero que você fixe essa palavra, protagonismo. Sai da saia da outra. Eu agora fiz questão de separar e eu fui dando pressão. Quero isso aqui. Estude tal, estude a RDC tal. Como é que você faria isso aqui? Mayra, nessa auditoria, como é que você faria? Então, ela foi correspondendo muito bem, foi crescendo, e eu acredito que ela mesma se espantou com o tamanho dela. Né? Então, ao final, a gente realmente, ela se formou agora e a gente contratou. Então, acho que a gente dá responsabilidade é o primeiro sinal, é o que eu digo muito. Eu só vou cobrar e esticar em quem eu confio. Se eu achar que você não tem condições, ou eu vou por algum tempo passar a deixar te ignorar, porque por algum motivo a empresa está precisando ali nesse momento, né, por um curto período, ou então eu vou te esticar e tu vai fazer o que deve fazer e vai crescer e vai ter o resultado que você deve ter. Então, essa geração, para mim, tem sido uma boa dinâmica. Até tem duas lá que fazem até uns vídeos entre elas, dando no perfil da Solutec, mas eu acho que isso traz vida, sabe? E a gente pode brincar e ser divertido, e ao mesmo tempo ser sério, e ao mesmo tempo ter credibilidade naquilo que a gente fala. Eu tenho meus momentos. O Franklin, meu esposo, meu sócio, ele já é mais rígido, já é mais assim, mais cartesiano. Agora eu sou um pouco, eu tenho um pé na geração Z, eu tô achando. Produto do meio, talvez, né? É, Essa ambiência, ela faz diferença. Agora, eu acho que para quem está nos assistindo, as dicas são valiosas e vale até uma consultoria, porque não é todo mundo que consegue pegar e ter esse comprometimento, né? A geração Z, ela chegou, ela pegou é, esse estigma, não foi de forma gratuita, sim, porque não é só com relação ao comportamento momentâneo, é com relação ao plano de vida mesmo, né? sim. Mudou. Antigamente as pessoas pensavam assim, eu vou entrar numa empresa,
não vou nem falar do servidor público, mas Sim, sim, não vou exagerar, mas eu vou entrar numa empresa, se essa empresa for boa, eu vou passar o resto da vida dentro dessa empresa, e isso era um case de sucesso. sim, E hoje em dia, as pessoas, a geração mais nova, o que ela quer descobrir o mundo, né? sim. Ela quer viajar, ela quer mochilar, ela quer, né, pular de empresa em empresa até encontrar ali uma ambiência, um local no qual ela se sinta realizada e tudo. E até eu acho que os hormônios profissionais também baixarem, né? Porque aí a Sim. pessoa começa a identificar que o lugar que de repente ela saiu era maravilhoso após as outras experiências. Nesse contexto, como que é esse filtro hoje para a seleção, para a contratação? Perfeito. Eu acho que eu estava pensando sobre isso em relação até a NRF, que a gente teve lá em Nova York, tem a ver com o movimento de loja, mas tem a ver também com atrair pessoas, né? As pessoas certas. Então a gente tem que ser sempre interessante, sabe, Fábio? O que eu tenho visto é isso, que a gente precisa ser interessante sobre aquilo que a gente acredita. E eu penso que quando a gente comunica com muita clareza quem nós somos, até numa seletiva, só fica quem realmente tem essa afinidade. Então, a Solutec sabe exatamente quem é, né? Sabe como é que a gente trabalha, sabe o que que a gente gera, sabe que comprometimento é uma moeda que não tem preço e é É inegociável negociável. para a gente, né? Então, até essa geração Z, eu vejo que se sente atraída por nós, assim como também temos outras gerações, né, lá. Mas se sentem atraídas porque acham interessante. Então, a gente tem que se tornar interessante, assim como os nossos negócios têm que se tornar interessante para o nosso cliente, para que tanto as pessoas como os negócios queiram estar com a gente, né? Excelente, isso mesmo. Agora vamos para outra situação. Beleza, tu foi lá, conquistou, deu responsabilidade para a pessoa, acreditou na pessoa e a pessoa não pegou a responsabilidade. Como é que a Mayra trata essa liderança situacional de às vezes ter que ser mais rígida, às vezes ter que ser um pouco mais amiga? Como é que tu lida um pouco Isso com pra mim isso? é tão natural assim, sabe? De que tem hora que você tem que dizer que é aquilo e jogar claro, sabe, John? Dizer, meu filho, aqui tu só fica se fizer assim, 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 assado. Tu entendeu? Se o cara entendeu, show de bola, ganhamos o cara. Se não, tem que se tirar e ponto, não tem conversa, sabe? Eu acho que aquilo que tu falaste da clareza é o que eu sigo mesmo, né? Então, por exemplo, uma postagem, né? Vamos fazer assim, 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 assado. Eu quero comunicar isso, isso, isso e isso. Você entendeu? Então, sempre essa questão de ser claro vai ajudar muito. E aí, quando eu fizer tomar a decisão, ninguém vai questionar, nem mesmo a pessoa. Passei por uma situação como essa, né? De alguém que a gente vinha apostando, que estava interessante e tal, mas que não estava evoluindo tanto que eu acreditava. E aí entra aquela questão de que não podemos depender de pessoas. A gente está ali para ajudar, para servir, para desenvolver, para contribuir também com ela. Ao mesmo tempo, ela tem a contrapartida. Ela tem que contribuir e querer também. E aí, se tiver claro por que que eu quero, por que que eu estou errando, onde é que eu tenho que acertar, se a empresa deu essa chance, se o líder deu essa chance, depois a só tomada de decisão fica tudo mais fácil. Nunca alguém vai dizer assim, Mayra, se tu tivesse me avisado, eu não teria seguido por esse caminho. Nunca ninguém vai dizer, nunca ninguém disse isso. Então, poxa, realmente ela me avisou. Não. Então, acho que agora eu tenho que assumir a minha responsabilidade, sabe? Então, é a clareza, é dar o feedback, dar a chance e tomar a decisão. Saber que a nossa, como a gente até ouviu de um grande empresário, né? Eu tenho 4 filhos no almoço, não sei se tu vai lembrar, no almoço empresarial. E eles dizendo, eu tenho 4 filhos, e todo mundo sabia que ele tinha 3 filhos, né? Aí, 4 filhos, aí a galera ficou Putz. assim, meu Deus, a casa caiu. E eu, entrevistando um homem, eu digo, meu Deus, o que é que esse homem vai falar aqui? Aí, o meu 4 filho é a empresa. E qual é que eu respeito acima de tudo, profissionalmente? É a empresa. Então, a gente está aqui para defender esse 4 filho, digamos, né? É a empresa. Eu lembro, foi um clima Um negócio bem estranho. Fábio, a casa caiu. Eu digo, meu Deus, eu queria esconder minha cara. Eu digo, meu Deus, você não vai falar de traição agora? Não acredito não, nessa altura do campeonato. Foi assim. Isso, acho que um dos primeiros livros, a gente falando de livro, um dos primeiros livros da Arte da Guerra, né? Sim. Se a mensagem não foi compreendida pela primeira vez, a culpa é do líder, mas na segunda vez, Ixi, corta a cabeça. fantástico. Corta a Tem que fazer. cabeça, é isso. Não é um. Caminhos e escolhas e não é fácil Sim, decidir, né? Principalmente, quando eu falei da proximidade lá atrás,
É porque às vezes você sabe o quanto aquela pessoa é boa, Sim. você sabe quantas pessoas às vezes dependem daquela pessoa, né? Mas tem uma frase que eu acredito muito: você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Ah, total. E o nosso coração, por várias vezes, né? Eu digo que como pessoa física, nós podemos fazer o que quiser. Sim, Agora, quando você tem um CNPJ, aí é o tal do filho, é o tal do filho. né, que você precisa respeitar, porque esse CNPJ ele tem que ser preservado até para que se aproxime, se proteja os CPFs. O Expedito, para quem não sabe, o Expedito é um mestre nosso aqui, né, tá viajando agora merecidamente, está passando aí um mês na Flórida e É uma tudo, coisa boa. mas na minha conversa com o Expedito, e aí, se aposentou e tal, ele só se assim, se motivou, né, a voltar a trabalhar e tudo, porque o propósito dele é que ele me disse assim: ajudando as empresas, eu ajudo as pessoas. Total. Uhum. E aí entramos naquela velha frase que as pessoas são o mais importante de qualquer empresa. E você, várias vezes aqui, você disse: nós não podemos depender das pessoas. E aí Sim, nós vamos diretamente para os processos, tá. né? Como construir bem esses processos hoje em dia, até porque todas as facilidades que nós temos, IA, né, enfim, e consultorias e mentorias e viagens, mas vai, três pilares básicos da construção dos processos na empresa. Perfeito. Processos na prática, né? O que que a gente tem feito? Primeiro, uma cultura de governança. Então, quando uma pessoa ela já entra na nossa empresa, ela já entra sabendo que tudo tem que ser documentado e melhorado. A gente tem uma política de melhoria contínua, então os processos eles não vêm para trazer rigidez, mas eles vêm para trazer eficiência operacional. Então, o que que a gente tem feito? Processos comerciais, né? A gente busca um especialista, no caso, vocês sabem quem são os especialistas, né? A Converse, para poder nos ensinar essa cadência. Eu reconheço aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso. Comercial não é minha vibe, não é minha expertise, eu não estudei para isso. Então, eu tenho a Converse que me ajuda nessa implementação de processos comerciais, por exemplo. Processos técnicos, então eu já pego a minha liderança e essa liderança ela já tem uma lista mestra, um plano da garantia da qualidade em que todos os liderados dela documentam de acordo com o padrão que a gente acredita. Então, o que que a gente faz para validar e melhorar? Eu pego um processo de um e eu coloco executa igual aqui no processo. Então, se o camarada souber replicar aquilo ali, o processo ele tem que ser replicável, né? A gente chama de reprodutibilidade. Tem que ser reprodutível. E aí, se ele fez, significa que o processo está eficiente. Outro ponto que a gente também fez, eu trouxe um analista de dados, isso tem nos ajudado demais. E ele tem ajudado a gerar essa eficiência. Assim como um especialista também em IA, que viu o que a gente pode melhorar em termos de eficiência operacional. Então, a cultura de processo ela é nossa. A gente tem uma cultura de governança. Eu não gosto de trabalhar muito, eu gosto de trabalhar da forma certa. Então, quanto mais aquela história do tempo, quanto mais as coisas puderem ser resolvidas de forma eficiente, ou seja, numa máxima qualidade, no menor tempo possível, é o que eu defendo. Então, essa já é nosso DNA. E aí depois eu vou embarcando especialistas. Vou embarcando a Converse, o outro especialista em IA, vou embarcando um analista de dados e vou incutindo essa cultura na cabeça da minha liderança e vou validando esses processos e melhorando continuamente. Então, é alto de que tem alguém lá desenhando e melhorando continuamente. Melhoria contínua, evitando retrabalho. Isso é Evitando música, retrabalho. música para o ouvido do empresário. Eficiência operacional que a gente tem que gerar, ainda mais se a gente é uma empresa de serviço, se a gente personalizar demais, assim, o cliente ele tem que se sentir único, certo? Mas por trás tem toda uma máquina, uma lógica operacional funcionando. A gente viu isso aí, que isso aí abriu muito a minha cabeça. Foi uma missão, né, empresarial que a gente fez para Londres, e a gente viu ali a fábrica da Mini Cooper. Eu posso simplesmente personalizar a maçaneta da porta do carro, né? E sair um carro só eu vou ter esse carro no mundo. Assim, a probabilidade de variação é imensa.
Mas existe uma tecnologia embarcada, existe uma cultura de processo, o cliente se sente único, mas atrás tem todo um mecanismo operacional eficiente funcionando. Isso aí abriu minha cabeça para a Solutec. É isso aí. Até legal ela ter trago esse exemplo do Mini Cooper, porque acompanhando um pouco a tua rotina também, eu vejo que tu sempre tá perto de pessoas que tu admira muito, né? E eu queria que tu trouxesse também aí um pouco de como que a gente faz a escolha de mentores, né? Como que tu faz esse filtro? Bom, essa pessoa tem coisas a me agregar e essa pessoa não. Essa pessoa pode ser muito inteligente ou muito incrível na empresa dela, mas ela não é uma mentora para mim. Como que tu faz essa... Legal demais. Então, eu costumo dizer que contra resultados não há argumentos, certo? Se o cara entregou em algum aspecto que eu acredite, esse cara ele vai ter a minha admiração. E às vezes essa admiração ela é fatiada. Eu sou muito madura em relação a isso. Então eu vou saber que o fulano de tal conecta comigo, ele é admirável na questão esporte, na questão vida. O outro é na questão que relacionamento com Deus. O outro é realmente em resultado, business, performance. E eu vou realmente fazendo essas fatias e aí essa pessoa ela vai adentrando ao meu universo dentro daquela fatia. E claro, a gente acaba conhecendo grandes amigos e que se conectam em todas as pontas. Que aí esse é um amigo, digamos que tem muita similaridade, mas eu sou movida sim por admiração. Eu sei qual é a minha essência, eu sei o que eu curto, eu sei o que é que tem valor para mim. E, claro, eu vou colocando as pessoas em caixas. Essa pessoa aqui, ela vai ter acesso à minha intimidade, à minha casa e tudo. Essa pessoa não. Eu vou lá, a gente vai fazer negócios. Essa daqui a gente vai curtir, vai fazer uma caminhada juntos. Então, eu separo dessa forma. Sou movida, sim, por admiração. Costumo andar, se você me vir, né, fora do ambiente de trabalho, caminhando com alguma pessoa, é porque ali tem uma similaridade. Eu curto aquela pessoa, ela tem a minha admiração. E eu sou seletiva demais, não vou mentir, não. Sou. Consigo identificar exatamente qual é a caixinha que aquela pessoa vai estar. O meu avô era assim, um cara altamente bacana, cortês, se dava muito, mas tinha um senso de saber até que ponto cada um ia no seu, entrar no universo dele. Eu acho que eu consegui pegar isso dele. Na época era chamado de sexto sentido, né? É, o tal do sexto sentido. E aí, desculpa te Não, é. cortar, e aí o líder, ele nasce ou ele se constrói? Cara, eu acho que tem alguma essência diferente, sabe? Assim, eu acho que tem assim uma pílula, acho que quando Deus colocou o fôlego de vida, né, assim nas nossas narinas, eu acho que esse fôlego ele tem um quê de cada um, mas eu acredito que a gente consiga aprimorar. Eu acho que a gente nasce com uma certa essência, mas a gente pode aprimorar. E isso eu tenho visto, né? Por exemplo, na prática, eu acho que tem alguns que a gente consegue despontar com mais facilidade, mais naturalidade, porque existe um dom. Mas o dom não vai sustentar. Aí é onde entra relacionamento, é onde entra aprender, é onde entra o conselho, é onde entra livros, né? O E meio, a o ambiência, meio, a né? ambiência, com quem você anda, eu acho que você consegue lapidar. Eu posso até compartilhar, por exemplo, como é que eu assumi a minha primeira liderança, né? Então, eu estava ali na indústria cosmética, e eu fui como estagiária. E era uma estagiária, a princípio, voluntário, né? Um estágio voluntário vinculado à faculdade e tudo. Mas eu acho que o líder ele tem uma vontadezinha a mais, sabe? Ele tem um desejo de multiplicar. Eu acho que isso é bem inerente. Uma vontade a mais e um desejo de multiplicação. Pois bem, quando eu cheguei ali na fábrica, eu via que tinha tanta coisa legal para eu colaborar, e eu ficava assumindo e vendo oportunidades de melhoria sem pretensão nenhuma. E de repente eu fui crescendo, fui conhecendo todos os mecanismos da fábrica, do controle de qualidade, garantia da qualidade, produção, comercial, e as coisas foram. E eu vi que eu poderia contribuir mais, até que me deram essa proposta, né, de quando eu me formei, de assumir a gerência, mas a primeira coisa que eu fiz foi estudar muito também. Então, li muito livro, ouvi muito, busquei conselhos e, ao mesmo tempo, eu testava rápido. Então, eu aprendia uma questão de liderança, uma conversa que eu ouvi falar na época, de feedback e tal, eu ia e já implementava. Então, eu acho que a gente tem essa essência, mas a gente pode melhorar. Eu vejo hoje em dia, durante muito tempo, se pensou, né? O líder ele é solitário. E é uma realidade, Sim, né? É uma realidade que tem que ser muito bem resolvida sim, internamente, porque o líder é exatamente alguém que está enxergando o que os outros não viram ainda, sim.
né? E aí ele precisa dos meios e da habilidade de fazer com que as pessoas acreditem que aquele é o caminho, Sim, já que aquele sim. caminho não foi traçado. Como é que é esse peso aí dentro é, do cotidiano? Isso no passar do tempo, eu acho que isso vai ficando esse peso ele vai ficando cada vez mais leve, né? Até porque você vai tendo hoje em dia uma facilidade muito grande de comunicação e Sim, de seleção das caixinhas que você sim, acabou de falar, sim. né? Mas para quem ainda está sentindo isso, sabe? Ah, eu vejo e as pessoas não compreendem, ou então eu acho que vários planos, né, vários produtos maravilhosos, eles deixaram de ter sucesso porque a pessoa desistiu naquela braçada que faltava para chegar na praia, Sim. entende? E o líder ele sofre muito isso. Como é que é? É, assim, o líder, quando ele assume, ele tem que saber que a responsabilidade é inerente à sua função. Se der certo, todo mundo vai bater palma. E se não der, todo mundo vai te jogar tomate. E isso tem que ser natural. E nem sempre a gente acerta e nem sempre a gente erra. Você tem que ser bem resolvido para isso. Então, às vezes, você vai ser aplaudido, vai ser querido, vai ser benquisto. Às vezes, você vai ser o general, como algumas vezes eu já ouvi. Ah, a Mayra que tá. Ela manda, ela não sei o quê e tal. Acontece. E se eu não estiver preparada para isso, então tá tudo errado, eu não deveria estar na função de liderança. E quando eu chego alguém para o meu time, o que é que eu já acordo? Eu te escuto, tu é importante para mim, mas a decisão final é minha. Alguém tem que tomar uma decisão por uma questão de governança. E hoje quem está na governança e quem manda sou eu. Então, eu tenho particularmente uma gestão compartilhada. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, mas tem um momento que a decisão é minha. Né? Então, posso assinar, por exemplo, compartilhar uma decisão que foi bem puxada, né? Que se tivesse dado errado, teria dado muito errado. Na Solutec eu tenho algumas, mas eu vou citar o Inova Varejo 2025, certo? Que foi um evento ali que tivemos mais de 2.500 pessoas inscritas, certo? Existem algumas decisões para fazer um evento como esse, dentre eles aguardar patrocínio e tal. Existiam algumas promessas, eu estava com tempo curto, eu estava com dinheiro incerto, né? E eu tinha que tomar uma decisão se eu iria fazer. E essa decisão foi em 45 dias pré-evento. Não foi uma irresponsabilidade, foi uma oportunidade de um local que eu queria e que era pegar ou largar e eu ia tomar uma decisão que ou eu explodiria ou eu implodiria, né? Então, primeiramente, amigos, reunião plenária aqui, todo mundo, vamos compartilhar. Eu quero o voto de cada um, você vai considerar o tempo, você vai considerar o eventual prejuízo à sua empresa nesses dias, se houver, porque eu vou precisar mais de você, e você vai considerar o risco financeiro. Então, eu fiz esses 3 apontamentos para cada um. Dei fala. Fábio, me fala aí de forma objetiva. Considera isso, na sua opinião, a gente faz ou não? Sim, não, tal, tal, tal. Pois justamente nós tivemos 6, sim, vamos tocar. 6, pelo amor de Deus, Mayra, não faça isso não. Aí quem é que tem que decidir? O líder. E aí, se der certo, show, se não, você vai ser avacalhado e faz parte. A decisão caiu na minha mesa. Nós vamos fazer. E agora só tem um acordo. Como você sabe que a decisão final é minha, se você disse não, a partir do momento que eu disser que é sim, a sua posição passa a ser sim. E você vai fazer acontecer e vai ser sim. Então a gente tem esse acordo. A gente tem esse acordo na Solutec, a gente tem esse acordo na CDL Jovem. E isso é claro, isso é normal para eles. E aí, no caso, a gente fez um evento, tudo deu certo, né? Graças a Deus. Foi uma decisão difícil. Tanto que em 2026 já está na pista, Já né? está na pista e o Novo Varejo foi premiado. Foi uma ação premiada nacionalmente, um evento. A gente recebeu um prêmio nacional, né? No ano passado, pelo Inova Varejo. Aquele lugar lá que você me pediu para sondar. Bora, Suspense, Fábio, tu me suspense. ajuda. Aquele lugar que você pediu para sondar, o povo ficou bem animado, Que viu? bom. Todo mundo que quer bom, agora. Agora todo mundo quer sair de agora todo Azeve. mundo quer. Então, são decisões que a gente tem que tomar, né? Na pandemia, a gente teve que tomar decisões difíceis pra caramba, né? De que era hora de ir pro home office. As pessoas, às vezes, nem sabem, mas a Solutec já teve no home office por uma questão de contenção de custo mesmo. Na pandemia foi bem difícil pra gente. E aí, tem a questão de ser solitário? Tem, mas eu acho que se você tem pelo menos um bom conselho, bons conselheiros, né? Se você não tem sócio, uns bons conselheiros podem te ajudar também. Então, nesse caso, meu marido me deu uma visão analítica, porque a minha visão é sempre de muita coragem, muita ação. E ele
Nesse caso, a decisão difícil foi a dele, né? De dizer, Mayra, a gente tem que realmente reestruturar, vamos fazer o home office agora. E aí o que é corajoso, o que é danado, tem que também saber ouvir. Saber a hora de avançar e ficar. Querendo você conversando aqui, viu? Nós vamos conversar sobre a UAN e você vai estar aqui O cara é conversando e fera, o cara tal, é fera. sentindo saudade, sua falta. E fazendo um parênteses aqui pro Franklin, cara dos bastidores e tudo, mas, né? Não Estrategista. descansa um minuto. Não. É isso que eu digo. É um líder silencioso, Pronto. né? O poder dele é conquistado, né? Com as atitudes, com o comportamento. Com respeito, né? Com a confiabilidade, com a credibilidade. Legal. É isso. Então, fica muito interessante a gente pegar aí e colocar dessa forma, porque falando de evento, a gente estava conversando sobre isso, eu e o John, antes de você chegar. A gente tem alguma coisa aí para dar um salto quântico com relação a isso, né? Com a Converse, porque a Converse, ela nunca, na verdade, ela nunca olhou para evento Sim. como um alvo, Sim. né? E tudo nosso ou é alvo ou não é alvo. Ou é algo, não é? Sim. Briga, nós não queremos briga, nós queremos sempre Sim. luta. Sim. Eu costumo dizer que luta é um negócio tão bom que até o perdedor sai ganhando, porque o perdedor ele leva parte da bolsa, né? É verdade. Então, se tiver regras organizadas, até o perdedor ganha. Sim. Briga já é uma coisa que... E aí, essa parte de eventos, nós tivemos agora uma conexão aí com a UAN, né? O movimento está nascendo, nacional, Sim. e nós vamos ter que usar de muito que nós estamos aprendendo aqui nessa conversa para poder pegar, né, com todos os outros sócios do Brasil, a gente usar. E muito obrigado, Mayra, por estar aqui, né, com toda clareza, nos presenteando com essas informações e a todos que estão nos assistindo. Obrigada a você, Fábio. Obrigada a você, John. Foi muito bacana esse Eu nem sei se encerrou não, tá? Porque eu tô tão animado aqui que a gente passa o resto do dia conversando. Eita, a conversa foi muito boa. Mas até para a gente fazer um fechamento, eu tô com 2 perguntas aqui que eu recebi, e aí a gente libera a agenda dela, né? Mayra, Afinal, senão a nossa premissa básica, né, ela chegar rapidamente, gravar e sair, a gente Eu adorei essa proposta. Essa proposta tem tudo a ver comigo. De gravar e ir embora. Tem um editor aqui, pronto, eu quero só pronto. resolve tudo, né? Mas aí, até pegando um pouco do que o Fábio falou sobre a questão do Franklin ali, o perfil dele e tudo, quais são esses hábitos do bom líder, né? Até pegando um gancho do que você falou também lá no começo, você falou assim, né, o corpo humano ele tem que ele tá pronto para aguentar a Sim. jornada. Sim. E aí, quando você fala assim, ele tem que estar pronto, você tem uma série de hábitos que te preparam para aguentar essa jornada. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa sequência de hábitos de um bom líder. Cara, primeiro é a clareza se tu quer ser líder. Quer ser líder, então já é um bom caminho, né? Primeiro estuda, foi o que eu fiz. Estudei sobre liderança, testei muito aquilo que eu estava conhecendo, comuniquei muito. Acho que a comunicação ela é inerente ao líder, não adianta ser muito subjetivo, não. Ainda que seja um cara de bastidor como o Franklin. E eu acredito que é saber ler pessoas. Se a gente também souber ler pessoas, a gente consegue exercer uma liderança muito mais fluida, menos fricção, com mais pessoas engajadas e dar exemplo. Ser coerente naquilo que tu fala. Então, aquilo que tu fala e o que tu faz, naturalmente você tem um respeito que o líder precisa ser respeitado, né? E ao mesmo tempo tem que ser claro. Então, acho que são coisas desse tipo. E o casal fazendo academia junto também, né? Tem Claro. que ter resistência física para aguentar a fora rotina. os atos diários, Porque eu vejo esse casal treinando junto, pedalando, a gente se academia. fortalece pra caramba, a gente vai pra igreja todo dia, né? Mental, 15 minutinhos ali de oração, a gente tem nossos hábitos de oração com os nossos filhos. Toma café à mesa, que eu acho que isso aí é algo uma inegociável. refeição diária, pelo menos uma refeição, né? Porque é tão corrida a vida hoje. Eu acho que chegou naquela história, a gente abriu com o tempo e a gente está aqui, né? Vai demorar só 2 horas para acabar, mas a gente está falando de tempo de novo. E é impressionante, eu vejo lá, quando você coloca o café da manhã e tudo e tal, aquilo ali me dá uma sensação de alegria, sabe? De começar o dia bem, né? Sim. Pé direito. É isso, eu acho que isso vai também dando essa base, sabe? Se eu começo o dia bem, acordando cedo, vou para minha academia, leio, né? Busco a Deus, tomo café com a minha família, levo no colégio, pronto, eu tô preparada. É por isso que eu digo, eu dou aquele bom dia, a galera brinca com a história do bom dia, mas eu acho que um bom dia a gente constrói. E eu curto muito as primeiras horas do dia.
Bom dia a gente constrói. É. E fã da vida. Fã da vida. Né? Tô guardando algumas caixinhas aqui dessa conversa. E a outra pergunta que eu tenho aqui, Mayra, é... A gente falou do Franklin, né, que é o esposo da Mayra. Como que trabalha com o esposo? Como que tem uma empresa junto ali com o seu parceiro Essa é a de cor vida? mais simples do mundo, sinceramente. As pessoas complicam um negócio que pra mim não tem complicação nenhuma. Eu acho que a gente se respeita demais. Primeiro, se eu escolhi o Franklin como sócio e ele permanece como sócio, é porque tem afinidade, eu acredito no trabalho dele. E se ele escolheu a mim, também é a mesma coisa. Ele acredita no meu trabalho, inclusive ele é um profeta. Porque ele dizia antes que quando eu estudava, acho tão engraçado, ele dizia assim, Mayra, um dia a gente vai trabalhar juntos. Mas ele era executivo de multinacional, não sei o quê. E eu dizia, eu trabalhar contigo? Não tem nada a ver. Mas na realidade os anos passaram e de fato é o que ele diz. A gente tem muitas características que nos tornam complementares, Isso é né? sensacional. Então, eu sou uma pessoa que eu sou mais de palco, eu consigo falar com mais naturalidade e ao mesmo tempo ele é de bastidor, um estrategista, um analítico, alguém que tem muita clareza, às vezes até dureza. Eu digo, meu Deus, Franco, como é que tu pensou isso, 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 mas tem coerência. Aquilo que ele fala tem coerência. Então, eu respeito, né? Admiro o trabalho dele, admiro o ser humano dele, porque eu tenho horror a gente mentirosa, assim, não sei nem se eu posso usar essa palavra aqui, mas eu tenho horror a gente que gué, conversinha e tal. E ele é um cara muito preto no branco. Sim, sim, não, não. Isso é ótimo. Você não Então, só pode como deve. Afinal, aqui é o pode conversar. Aqui então a gente pronto. pode falar. Então, o Franklin é um cara coerente. E para mim, às vezes até os meninos dizem assim: Mamãe, você passou o dia com ele. Meu filho, eu passei o dia com ele, com o meu sócio. Eu não passei com meu marido. Agora é a minha vez. Então, às vezes, a gente tem hábito assim de, à noite, apagar as luzes ali, a nossa casa dá para ver estrelas, é um ambiente muito convidativo à tranquilidade e tal. E a gente fica ali, às vezes estica um pouco o horário, olhando as estrelas e tal. Então, eu consigo separar muito bem, né? O Franklin, que é meu sócio, que acerta prioritariamente, mas que também tem os defeitos, assim como eu também. E o Franco é meu marido, o Franco é pai dos meus filhos, e eu acho isso muito natural, assim, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Isso aí é um ensinamento para um monte de casal que a gente conhece, Cara, é né? mais uma vez fora da curva, Fora da curva, né? total. Porque é desmistificar um preconceito que É. existe, né? Realmente eu acredito que é mais difícil, né? E aí a dificuldade ela exige talento. Eu acho que é talento que vocês têm também, né? Talvez. E tem muito aquela pergunta, eu gosto muito desse questionamento. Você quer ser feliz ou quer ter razão, Sim. né? Então, se vocês usarem a razão na Legal. empresa, né? E usarem a busca da felicidade no lar, aí Sim. eu acho que essa fricção diminui e chega nesse resultado que vocês já conseguiram compor, né? Legal, E acho que eu sim. acho que eu vou ter que trocar essa placa aqui, John. Coisas boas acontecem aqui. Depois dessa conversa tem que riscar aqui e colocar coisas ótimas. Acho que isso aqui está defasado. A gente precisa Legal. colocar a melhoria contínua no processo que nós aprendemos. É verdade. Fazendo o fechamento? Vamos? Fazendo o fechamento. Mayra, aqui a gente tem um padrão. Pensa aí num líder que tem 2.000 pessoas e pensa num líder que acabou de assumir um time de 5, 10 pessoas. Qual que é um recado final que se dá para essa pessoa que está assumindo esse papel de liderança, formalmente falando? Tenha prazer em multiplicar, em ver as pessoas crescendo. Se você quer estar ao lado de bilionário, você tem que andar com um monte de milionário pelo menos. Então, se você quer crescer, você tem que ter prazer em estar com gente boa. Simples, objetivo e muito valor, hein? Direto ao ponto, né? É isso que a gente procura aqui, né? A conversa está sempre da forma sempre mais natural possível. Então, sem protocolo, eu vou fazer a minha pergunta, Mayra. É um sprint para desacelerar daqui a algum tempo? Ou essa maratona, ela é tão prazerosa que você não sabe que dia você para de correr? Cara, eu adoro a constância, ó. Eu adoro fazer diariamente. Diariamente. Eu acho que isso é muito legal. Entretanto, tem momentos na vida, sobretudo no profissional, no empresarial, costumo dizer que a gente pisa no acelerador e solta. Então, eu não preciso frear, mas em alguns momentos eu vou ter que tentar fazer um contrabalanço. Então, é sprint, sim,
mas ao mesmo tempo numa cadência que a gente não sinta tanto, né? Então, pisa no acelerador e solta, eu acho que é a minha teoria. Tem hora que a gente tem que dar uma acelerada profissionalmente e comunicar com muita clareza para a família isso, né? Porque todos os meus acordos profissionais, empresariais e tal, eu sempre dou muita clareza. Mamãe e papai, esse ano é faca na caveira. Nós vamos ter que trabalhar pra caramba. Trago a galera pro jogo, né? Meus filhos pro jogo, e a gente acelera, às vezes solta, faz uma viagem, vai curtir um pouquinho, daqui a pouco acelera muito. Eu acho que é assim, pisa no acelerador e solta. É isso aí, né? Eu gosto muito aqui na Converse, eu gosto muito de falar para os nossos clientes que nós temos uma parte que é a decolagem, né? Aquele tempo ali do setup e tudo, que a gente ajusta o alvo de cada projeto, né? Então aí tem que estar com o motor cheio, você tem que estar atento, né? Porque aí é no máximo. Sim, Depois a gente entra no voo de cruzeiro. E aí quando você entra no voo de cruzeiro tem outra armadilha, sim, né? A armadilha é a zona de conforto, é se acomodar e achar que essa armadilha ela é desarmada com a melhoria contínua, né? perfeito. E essa melhoria contínua que você nos apresenta aqui dentro dos processos da Solutec, né, que é uma empresa que a gente conhece de perto e tudo, e por isso é que eu acho que às vezes as grandes elas nem sabem por que é que elas estão sendo engolidas. É porque Sim, tem alguém pequeno e médio, muito faminto, isso. fazendo a coisa certa, né? E andando melhor e mais rápido. E depois, né? Como tudo na vida, tem uma hora que tem a pausa, tem um abastecimento e tudo, você precisa aterrissar, você precisa organizar as ideias. O John comentou aqui que chegou da NRF e eu sei que eu já passei por isso algumas vezes, né? Quando você vende uma coisa dessa, um evento grandioso como esse e tudo, você vem com 10 coisas na cabeça e se você não organizar isso, você acaba não conseguindo assimilar. E no caso do líder, não é só assimilar, é como você vai transferir, como você vai multiplicar, Total. Como né? você vai me explicar? Tanto para o seu time como para os seus pares, porque nem todo mundo teve, né? Vocês aí fiquem atentos, não percam a próxima viagem, a próxima missão da CDL, porque nem todo mundo Verdade. foi. Se você tiver mais pressa ainda, não espere pela próxima viagem, conversem com É esses isso dois. aí, vamos pra cima. Mayra, fazendo aqui o meu agradecimento para ti, obrigado por ter topado compartilhar um pouco da tua história mesmo de vida. Eu acho que de uma forma muito natural e real e legítima. Eu acho que essa palavra resume um pouco do que você é. Você trouxe muitos ensinamentos aqui de liderança, muitos mesmo. E eu queria também fazer um convite para quem assistiu esse episódio com a Mayra, assistir os outros episódios que a gente tem aqui no canal, porque a gente aprende com outro, aquilo que você falou dos mentores, né? Vai tirando um Sim. pouco de cada um e aí você vai se construindo para ser um líder cada vez melhor. Então, de coração, obrigado, muito feliz de ter tu aqui. Fabão, Cara, eu tô assim encantado. A palavra é essa, né? A gente busca Que legal, o que bom que foi bom. encantamento, porque o nosso dia a dia, a nossa rotina, ele normalmente ele não tem mágica para a maioria das pessoas, mas para quem está atento, né, o encanto acontece. Sim. Então, Mayra, muito obrigado por ter vindo aqui no Pode Conversar, né? Eu falei que ia ser censurado. Você disse que não sabia se podia falar. Aqui o nome é Pode Conversar. Então pronto, aqui é meu lugar. O pessoal tem que vir para cá, gente, dessa forma, descontraído e tudo. Então você que sabe, tem a sua empresa, tem um segmento, quer, né, levantar algum assunto relevante e quer mostrar para a sociedade que a gente pode fazer mais, que a gente tem essa melhoria contínua, esse espaço é para isso. É claro, nós estamos pegando e tendo aqui essa conversa de altíssimo nível com a Mayra. Ela reservou 1 hora do tempo dela. A gente deu uma esgotadinha de 3 minutos, viu, Mayra? Tamo na Mas paz. assim, por mim eu continuava o dia todo conversando, Também. né? E eu acredito que é isso. Eu acho que a missão do Pode Conversar, quando a gente lá atrás pensou, né? Como isso nasceu dentro de casa. Eu, notebook ligado, o John na casa dele. Depois nós fomos para um coworkingzinho, uma sala menor do que essa mesa, viu? Para quem não conhece a Converse ainda, era uma sala menor do que essa mesa. Não tinha condição de mais de 3 pessoas dentro da sala. E depois nós viemos, né? Hoje em dia estamos no BS Design aqui, nós estamos lá em Miami, né? Estamos Apenas. intensificando em São Paulo. Ou seja, nós estamos crescendo e precisamos cada vez mais aprender
de processo, de como desenvolver as pessoas, né, de criar essa ambiência, de nos acompanhar dos melhores. Olha aí, gente, eu estou tentando resumir o que ela falou, não dá, senão a gente vai passar o dia todo aqui. Então nós estamos tentando tudo isso para conseguir, né, dar conta desse mundo que nós temos para conquistar. E tem dia que é conversa, tem dia que é aula. Hoje eu considerei uma aula. Muitíssimo obrigado, Mayra. Uau, que Tá aqui. honra! E vamos continuar nossa conversa no off, né? Porque a gente já conversa há alguns anos, eu quero seguir aprendendo com vocês. Valeu, John e Fábio. Boa. Obrigado. Obrigado.